Oi, tudo bem? Nessa aula falaremos dos tão famosos vícios de linguagem. Vamos nessa? Bem, vícios de linguagens podem atrapalhar a sua comunicação, porque você usa eles em vários momentos. Quando você tenta preencher um vazio numa fala, ou quando você usa ele para começar uma conversa. Então, e aí, e geralmente tem outros vícios que a gente vai trazer aqui da aula. Essas são as palavrinhas que a gente vai soltando ao longo da nossa comunicação, que atrapalha com que o nosso discurso seja claro para as pessoas. Eu tenho certeza que você já passou por um momento assim. Você estava prestando atenção em alguém falando e essa pessoa usava tantos vícios que você começou a notar, com risquinho, quantas vezes essa pessoa falava. E aí você prestava tanta atenção e ficava na expectativa daquele som, daquele próximo vício, que você não tinha mais absorção de nenhum conteúdo que ela estava passando. Esse é o maior problema dos vícios de linguagem. Eles distraem as pessoas. Eles distraem o seu público-alvo. Você fica na expectativa de ouvir aquela palavra, aquele som de novo, que você para de prestar atenção no conteúdo, que é mais importante. Agora, eu vou te falar dos vícios de linguagens mais comuns e como é que a gente faz para poder eliminar cada um deles. E o primeiro deles é o vício de arranque. Bem, eu chamo ele assim, porque é aquelas palavrinhas que você solta toda vez que quer começar uma nova frase, um novo raciocínio. Eu uso muito, por exemplo, o então. Então, quando, bem, nós revisamos, bom, sendo assim, e aí? Percebe que é uma palavra que você fala para começar a arrancar o assunto. Por isso que eu chamo de arranque. Então, o que eu sugiro que você faça para poder eliminar esse vício é inspirar. Você vai falar aquilo que você deseja, sendo bem objetivo, mas antes você vai fazer uma inspiração. Na hora que você pensar e falar, soltar o arranque que você inspira pelo nariz. Isso é importante, tá? Tem que ser pelo nariz. E a gente não consegue falar quando a gente faz isso. Uma coisa substitui a outra. Vício de conexão é o nosso próximo vício. Ele é muito conhecido quando você quer tá com uma falta de presença, quando você a mente está devaneando, você não está 100% ali, e aí você começa a usar ah, ou quando passa milhares de pensamentos ao mesmo tempo, você não sabe escolher qual é a resposta certa ou qual é a palavra a seguir. Nós sempre estamos utilizando esse vício de conexão e vício de pausa, né, para preenchimento dessas pausas. Como podemos ver, temos aqui o resultado do ano, sempre soltando esse sonzinho entre uma frase e outra. Isso acontece porque a gente acredita que o silêncio é um problema no nosso discurso. E aí você acha que precisa ficar emitindo o som de forma ininterrupta para as pessoas não prestarem atenção de que você não tem o que falar a seguir, ou não prestar atenção nesse espaço, sendo que, na verdade, elas não vão perder a atenção por você fazer um espaço entre uma fala e outra. O silêncio, ele é uma oportunidade para as pessoas refletirem melhor sobre a sua mensagem, compreenderem melhor, além de te dar tempo para formular mentalmente a sua frase antes de soltar o próximo texto. Então, se você ficar com essas pausas entre uma fase e outra, respire. Porque pausa, na verdade, é você fazer assim. Viu? Isso é pausa. Esse espaço entre uma frase e outra pode ser por causa de uma respiração nasal que você faz, pode ser uma pausa para a pessoa refletir e dar ênfase àquilo que você está dizendo. Então, você vai dar um pequeno alerta. Opa, não faz isso. Toda vez que você tentar inserir uma pausa no seu discurso, você tem que condicionar o seu cérebro. O silêncio é uma oportunidade para as pessoas refletirem melhor sobre a sua mensagem, compreenderem melhor, além de te dar tempo para formular mentalmente a sua frase antes de soltar o próximo trecho. E como é que você faz para eliminar esse vídeo? Basta você inserir pausas no seu discurso. Você vai condicionando seu cérebro toda vez que você soltar é, e ele vai dar um pequeno alerta. Opa, não faz isso, Lohana.
E no começo você vai soltar alguns porque está acostumada a falar dessa forma. Mas aos poucos, toda vez que você falar, o seu cérebro soltará um alerta e você vai começar a entender e vai começar a se policiar. Próximo vício é o vício de fechamento. Um vício que as pessoas pedem uma confirmação sempre que termina uma frase. Você entendeu? Porque eu preciso ser claro, né? Se não for dessa forma, não fica legal. Tá, ok. Quando a gente usa esse vício de fechamento, ele dá a impressão de que há um problema na comunicação. Ou você não conseguiu se explicar, ou a pessoa não conseguiu entender. Então é rude, porque acaba que você joga para outra. Você é inteligente o suficiente para entender o que eu estou falando, ou eu sou uma pessoa ineficaz na minha comunicação onde você não entende? Então eu tenho que fazer essa pergunta no final. Tenta eliminar esse vício colocando afirmação na sua mensagem, sem precisar fazer essa interrogação no final, sem precisar ter esse retorno do seu receptor. Receptor é o ouvinte, tá? Porque isso não é legal. Próximo vício é o do gerúndio. O vício do gerúndio, ele é famosinho. E tem por aí a utilização do gerundismo, tá? É o que mais tem. E esse aqui a gente bate muito na tecla, e algumas até insistem em utilizar. Existe até uma história da origem do gerúndio. Foi o seguinte, quando foram implantar operações de telemarketing aqui no Brasil, eles trouxeram os manuais na língua inglesa. E quando foram traduzir o português do Brasil, eles não traduziram o tempo das falas de forma adequada. E aí saiu essas coisas estranhas de eu vou estar fazendo, eu vou estar emitindo. Sabe, gente? Isso é muito chato. As pessoas acreditam que a utilização do gerúndio vai deixar o discurso delas mais elegantes, mais formais, mais educados. E elas falam dessa forma, ou escrevem dessa forma também. Eu vou estar fazendo, eu vou estar verificando, eu vou estar ligando. E como é que a gente faz isso para eliminar isso? O verbo deve ser expresso com infinitivo ou simplesmente no futuro. Então, ao invés de você dizer eu estarei ligando, diga simplesmente eu vou ligar. No lugar de eu vou estar mandando, você pode dizer eu mandarei. Ou então, no lugar de eu vou estar fazendo, um simples eu farei já resolve. E agora vamos para o vício da redundância, ou pleonasmo. Você já soltou alguma dessas frases aqui? Subir para cima, descer para baixo, sair para fora, ganhar de graça. Só observação, se você ganha, já é de graça. Senão você pagaria. Essas são algumas expressões que a gente solta no dia a dia e nem percebe. E é até engraçado às vezes, porque todo mundo acaba soltando uma dessas. Por exemplo, eu vou descer lá embaixo. Eu acho que eu falo isso no meu dia a dia e nem percebo. Então, a ideia aqui para você eliminar a redundância ou pleonasmo é você expandir o seu vocabulário, para que você tenha outras opções de palavras e expressões para poder substituir. Atenção! Para você remover qualquer um desses vícios que eu falei aqui, você precisa primeiro ter consciência de que eles existem para identificar isso. Você pode pedir a alguma pessoa para te dar um feedback, ou você pode se gravar durante uma reunião ou uma apresentação. Se você for pedir um feedback, pergunta: e aí, tem uma palavrinha, algum vício que você percebeu que eu estou repetindo toda hora? Pode falar. Uma outra forma é você gravar a sua apresentação ou sua reunião em vídeo, ou então gravar em áudio. Dessa forma, você vai se colocar na posição de receptor, de público, e vai começar a identificar se essas palavras estão ali ou não no seu discurso. Agora, resumindo todo o conteúdo, para você eliminar o vício de arranque, que é aquele que você solta. Bom, e aí? Tudo bem? Então, para começar uma nova frase, você vai inspirar pelo nariz. Para eliminar o vício de conexão, que é aquela que você faz e vai preencher os espaços entre as frases, você vai fazer pausas e aceitar o espaço. O espaço é bom, ele traz reflexão. Para eliminar o vício de fechamento, que é aquela perguntinha no final, entendeu? Ok? Né? Tudo certo? Você vai apenas afirmar a sua mensagem e parar por aí. E para você eliminar o pleonasmo, basta que você amplie o seu vocabulário. Coloque em prática as dicas que eu te dei aqui e você vai exercitando aos poucos, todos os dias, para você eliminar esses vícios. E você vai perceber que a sua comunicação vai ficar muito melhor, muito mais fluida.
E aí você, aos poucos, vai conseguindo modificar sua fala, eliminando completamente esses vícios. Então, eu te vejo na próxima aula.